A sessão da CPI dos Correios prevista para esta noite acabou transferida para amanhã à tarde. O deputado Roberto Jefferson vai ser convidado para prestar novo depoimento à Polícia Federal. O empresário que confessou ter mandado gravar a fita com o flagrante de corrupção nos Correios prestou depoimento hoje. Joel Santos Filho foi solto depois de ter confessado que recebeu R$5 mil para gravar a fita em que o ex-chefe do Departamento de Compras dos Correios revelou o esquema de corrupção. Joel disse que o objetivo não era fazer chantagem, mas denunciar a corrupção. Quem deveria estar preso, não, ele está em liberdade, o Maurício Marinho, até pelo... Em depoimento à polícia, o empresário Arthur Vachek confessou que mandou gravar as negociações e disse que encaminhou a fita para o ex-diretor de administração dos Correios, Antônio Osório Batista, mas não sabe se a gravação chegou até ele. Difícil para mim ter feito isso, nunca fiz na minha vida toda, mas estava sendo muito perseguido. A Polícia Federal apreendeu no Rio de Janeiro documentos na casa e no escritório do genro do deputado Roberto Jefferson, Marcos Vinícius Vasconcelos. O nome do genro de Roberto Jefferson foi citado nas investigações sobre o esquema de corrupção dos Correios. Marcos Vinícius foi citado pelo ex-chefe do Departamento de Compras, Maurício Marinho, como um dos intermediários das negociações. O nome de Marcos Vinícius também aparece nas denúncias sobre o Instituto de Resseguros do Brasil. Ele trabalhou com Henrique Brandão, apontado pelo ex-presidente do IRB, Lídio Duarte, como uma pessoa que teria cobrado mesada de R$400 mil para o PTB. Amanhã, a polícia vai ouvir Arlindo Molina, acusado de ajudar a planejar a gravação nos Correios. Se for libertado, Molina prometeu fazer revelações contra o deputado Roberto Jefferson. O delegado Luiz Flávio Zampronha disse que vai convidar o deputado para prestar novo depoimento. A gente precisa ouvir o deputado, novamente o deputado Roberto Jefferson. Ele seria necessário uma colaboração do deputado para que ele esclarecesse esse fato, né? O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar as denúncias de irregularidades no Instituto de Resseguros do Brasil. Os procuradores pediram ao Instituto informações sobre ex-diretores e os 2 últimos ex-presidentes do Instituto, além de cópias dos contratos assinados pelo IRB desde 2003. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, se defendeu hoje no Conselho de Ética da Câmara. O discurso de abertura durou mais de 1 hora. Jefferson voltou a fazer acusações ao governo, ao PT, ao Partido Liberal e ao Partido Progressista. E mesmo sem apresentar provas, afirmou que não pretende renunciar ao mandato de deputado. Não corro, não temo. Haverei de enfrentar cada passo, cada momento, cada instante, cada segundo, esse processo que vai longe. Ele começa aqui e deságua na CPI dos Correios e do Mensalão. Garanto a Vossa Excelência que não renuncio ao mandato. Vou com ele lutando até o final. Roberto Jefferson não apresentou documentos que comprovem as denúncias. Provas! Não tem a exibir. Eu sou testemunha. É o meu mandato. Tenho 23 anos consecutivos de mandato de deputado federal. 6 mandatos. O presidente do PTB reafirmou que denunciou o pagamento de mensalão aos ministros do Turismo, Valfrido Marisguia, da Integração Nacional, Ciro Gomes, ao ex-ministro das Comunicações, Miro Teixeira, e aos ministros da Fazenda e da Casa Civil. Fui procurar o ministro Zé Dirceu numa dessas oportunidades que a gente vai conversar com ele no Palácio. Disse isso a ele. Zé, tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um buchicho na casa que está ruim. O que é? O tal do mensalão. O Deluc está repassando dinheiro para partidos da base que estão distribuindo para os seus deputados um mensalão, R$30 mil. Ele deu um soco na mesa. Ele não tem minha autorização para fazer. Eu disse que não fizesse. Eu falei, então corre atrás, amigo, que está sendo feito. Que eu vi dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Disse isso ao ministro Palocci. Ele nega, mas Palocci, ministro, com todo respeito, disse isso a Vossa Excelência, olhando dentro dos seus olhos. Segundo Jefferson, o pagamento só foi interrompido depois que o presidente Lula foi alertado. A primeira reunião que eu pude despachar com o presidente Lula foi em janeiro desse ano. Aí o presidente bateu na minha perna e me disse, Roberto, e o PTB? Eu digo, não está bem não, presidente.
Infelizmente, tudo que é tratado aqui não é cumprido. O Zé Dirceu não tem palavra. O que ele diz não cumpre. E eu tenho contra mim essa tentação do mensalão, que é um negócio que está enfraquecendo o senhor na casa. Ele falou, mas o que é mensalão, Roberto? Quando eu contei, a reação do presidente foi a facada nas costas. O que é isso? Eu contei, as lágrimas desceram dos olhos dele. Ele levantou, me deu um abraço, me mandou embora. E eu sei que de lá para cá secou. Que os passarinhos estão todos de biquinho aberto. E as coisas pararam aqui nessa casa. É síndrome de abstinência. O presidente Lula é inocente nisso. A reação é a reação do traído. O deputado culpa a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, pela gravação em que o ex-funcionário dos Correios, Maurício Marinho, denuncia o esquema de corrupção na estatal. A ABIN veio para o encalço do PTB. Veio aos nossos calcanhares. Descobriram um boquirroto que foi nomeado para um cargo lá de terceiro escalão nos Correios por alguém que não sou eu, mas um deputado que corajosamente do PTB já assumiu que é amigo dele e o indicou. Um boquirroto que vendia prestígio para receber pequenos benefícios. Era muito mais simples e muito mais em sigilo. Eu abri o PTB e recebi R$1,5 milhão do Delúbio para dar R$30 mil para cada deputado, adotar o mensalão, do que mandar lá o Marinho pegar 3 mil de uma sussa de canalhas que é aquela sussa de Arapongas. Jefferson deu detalhes sobre a ajuda que o PT teria dado para o PTB na campanha para prefeito de 2004. Pedi ao deputado, ex-deputado, ao presidente do PT, que hoje está sem mandato genuíno, um apoio para as campanhas do partido. Eles aprovaram os R$20 milhões para o financiamento das campanhas do PTB em todo o Brasil. Cumpriram a primeira parte, em princípios de julho, R$4 milhões. O dinheiro foi levado ao partido, na 303 Norte, onde é a sede nacional de meu partido, onde presido, pelo senhor Marcos Valério. Primeiro, 2 milhões e 200. 2 malas enormes, notas de 50 e 100 etiquetadas Banco Rural e Banco do Brasil. Eu perguntei ao Genuíno, falei, Genuíno, como é que a gente vai fazer para justificar esse dinheiro? Ele falou, no final, a gente faz a entrada via partido e a saída conta a contribuição. Perfeito. Mas até hoje, essas notas não chegaram. Jefferson afirmou ainda que o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, sabia da promessa de ajuda do PT e teria dado explicações para a interrupção do pagamento. Fui, inclusive, ao Zé Dirceu tratar desse assunto, porque ele homologou o acordo. Aí eu voltei ao Zé Dirceu. 1, 2, 10 vezes. Digo, Zé, está esgarçando, estou perdendo a autoridade. Falou, Roberto, a Polícia Federal é meio tucana. Meteu em cana 62 doleiros agora à véspera da eleição. A turma que ajuda não está podendo internar dinheiro no Brasil. E eu disse isso à minha bancada. Voltei e transmiti essa conversa à minha bancada. Depois do discurso, o deputado Roberto Jefferson passou a ser arguido pelos membros do Conselho e por líderes dos partidos. Em 2 momentos, o presidente nacional do PTB admitiu a existência de práticas ilegais. Roberto Jefferson não declarou à Justiça Eleitoral R$4 milhões recebidos do PT e revelou que há contrapartida em dinheiro aos partidos que indicam nomes para altos cargos em estatais. A reação ao discurso do deputado Roberto Jefferson foi imediata. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, cobrou provas e nomes de quem teria recebido o mensalão. Houve bate-boca e troca de acusações. Quero que o senhor dê o nome para nós investigarmos e punirmos. Essa é a minha pergunta e essa é a minha réplica. Presidente Valdemar Costa Que não Neto, foi respondida. Vou voltar a responder. Digo o nome dos seus que recebem. Eu afirmo que Vossa Excelência recebe os repassos. Recebo? Recebe. Eu afirmo. Deputado, o senhor não afirma nada. Afirmo. O senhor difamou essa casa e não me respondeu nenhuma pergunta. Afirmo que Vossa Excelência recebe repassos. Sabia que o senhor vinha aqui hoje só para desmoralizar mais a casa, mas não mais para desmoralizar o governo. Não é a casa, não. Enfrento. Tenho respeito por Vossa Excelência. Eu tenho até
respeito por gostos de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem conhecido como mulherengo, julgador, boêmio. Não quer gostar do cidadão lá de Cabo Frio? Tenho, de coração. Mas o primeiro a perguntar tinha que ser o relator. O deputado Jairo Carneiro, do PFL da Bahia, pediu uma razão para dar crédito às denúncias do deputado. Jefferson invocou o tempo que conviveu com os dirigentes do governo e do PT. Mais detalhes sobre a forma de pagamento do mensalão? Ele respondeu que era via agência do publicitário Marcos Valério, mas não soube listar os nomes de parlamentares que recebiam o mensalão. Citou apenas os presidentes e líderes do PP e do PL, que, segundo ele, distribuíam o dinheiro. Os dinheiros vêm dos empresários que a maioria das vezes mantém relação com as empresas públicas. É assim e sempre foi. Questionado sobre a ajuda que o PTB teria recebido do PT, confessou que recebeu 4 milhões de reais e não declarou à Justiça Eleitoral. A respeito da contribuição para a campanha do PTB, Vossa Excelência aceitou, sim, as contribuições. 4 milhões de reais. O dinheiro foi levado ao partido na 303 Norte, onde é a sede nacional de meu partido, onde presido. Nós ajustamos que no final sairia um documento de contribuição da contabilidade do PT para o PTB. Não houve, porque inclusive não foi complementado o acordo realizado. Com experiência de advogado criminalista e 200 atuações em tribunal do júri, o deputado Roberto Jefferson rebateu as perguntas do Conselho de Ética com a mesma veemência o tempo todo. Não se alterou nem quando foi duramente criticado pelo líder do PL, Sandro Mabel, que o chamou de mentiroso e teatral. Foi um dos momentos mais tensos da sessão. O deputado Mabel falou de pé e aos gritos. Eu não vou aceitar, porque Vossa Excelência deveria ganhar o Oscar da mentira, o Oscar da deslavadez. Jefferson manteve a acusação de que Mabel ofereceu dinheiro para a deputada tucana Raquel Teixeira mudar de partido. Vossa Excelência ofereceu R$1 milhão a ela de luvas e 30 por mês para entrar no seu partido. Roberto Jefferson também revelou que há contrapartida para quem indica funcionários para empresas estatais. O doutor Lide sentou-se à casa do deputado Martinez, eu era o líder da bancada, ele o presidente, e disse que sentaria na presidência do IRB e ajudaria o PTB. Que ele ia juntar um grupo de 5, 6 brokers. Repare bem, deputado, a nossa diferença. Cada um daria R$60 mil e eles fariam um depósito na conta de contribuição de meu partido, PTB, todo mês. Nunca cumpriu a palavra que empenhou. Mas eu assumo isso de público. Vossa Excelência não nomeia dirigente nas estatais sem uma contrapartida para o seu partido. Já dura mais de 5 horas o depoimento do deputado Roberto Jefferson aqui no Conselho de Ética. O líder do PL, Sandro Mabel, acusou Roberto Jefferson de ter mandado um emissário para propor ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a retirada do pedido de cassação dele. Em troca, ele aliviaria as denúncias contra o PL. Jefferson negou que tenha enviado um emissário. Disse que não vai lutar pelo mandato, quer salvar o PTB. Jefferson disse ainda que o mensalão era pago só na Câmara e nem todos os deputados do PP e do PL recebiam dinheiro. Perguntado como sabe disso, Jefferson respondeu: por dedução. Amanhã o deputado presta outro depoimento na Corregedoria Geral da Câmara, mas dessa vez vai falar a portas fechadas. Fátima. Obrigada, Délis. Daqui a pouco as reações ao depoimento de Roberto Jefferson. No Congresso e no governo. Na Justiça e no mercado financeiro. Deputados da oposição e do governo tiveram avaliações distintas sobre o depoimento de Roberto Jefferson. A Câmara parou para acompanhar a sessão do Conselho de Ética. Os deputados trocaram o plenário da Câmara pela sala do cafezinho. Na Copa, garçons e copeiras suspenderam o serviço para ficar de olho na televisão.
No Salão Verde, nos corredores e nas comissões, telões transmitiam ao vivo o depoimento de Roberto Jefferson. Nos gabinetes de alguns deputados citados por Roberto Jefferson, silêncio total. Pedro Henri e Pedro Correa, do PP, não apareceram na Câmara para responder à acusação de que conheciam o esquema do mensalão. Você é o diretor, não? Ele não se comunicou com a gente, não. Licença, o deputado Pedro Henri, está por aí, não? Não, o besteiro saiu. O deputado José Janene, líder do PP, negou ter participado do esquema de compra de apoio para o governo. Nem um centavo, até porque nós não tivemos acordo com o PT em lugar algum. O deputado Alberto Fraga, hoje sem partido, confirmou que quando era do PTB, participou de uma reunião em que o partido decidiu recusar o recebimento do mensalão. É verdade que houve essa reunião e é verdade que a bancada, na época, disse que não aceitava o mensalão. Parlamentares do governo e da oposição acompanharam atentamente a defesa do deputado Roberto Jefferson no Conselho de Ética da Câmara. Para a oposição, Roberto Jefferson foi convincente ao explicar como funcionava a distribuição de dinheiro em troca de votos no plenário para matérias de interesse do governo. Eu acho que ele trouxe riqueza de detalhes sobre os fatos que havia denunciado e foi convincente nas suas afirmações. Para o vice-líder do PSDB na Câmara, Eduardo Paes, a CPI dos Correios deve convocar imediatamente Roberto Jefferson para depor. Nós temos que convocar ele ainda à noite de hoje, ainda na primeira sessão da comissão, para que ele venha depor ainda essa semana e essa CPI possa, a partir do seu depoimento, começar a agir. O governo, ao contrário da oposição, não viu novidades no depoimento. Denúncia sem nome, sem data e sem prova é uma coisa complicada, né, de seguir adiante. O líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Chinalha, disse que Roberto Jefferson é réu. Responde a processo na Comissão de Ética por quebra de decoro parlamentar. E no depoimento não fez outra coisa senão acusar sem provas. Ele repete as acusações que já havia feito, porém não apresenta nenhuma prova. Então, eu creio que, para quem tem que provar o que disse, ele não correspondeu à expectativa que criou. Representantes do Judiciário demonstraram preocupação com a crise política provocada pelas denúncias de corrupção. E o governo tentou mostrar que o depoimento de Roberto Jefferson não afetou a rotina em Brasília. Os ministros Aldo Rebelo e Eduardo Campos almoçavam com o embaixador da Argélia enquanto o deputado Roberto Jefferson falava. Junto com os ministros José Dirceu e Márcio Tomás Bastos, os dois vão articular a estratégia do governo para enfrentar a CPI. Mas hoje demonstravam tranquilidade. O Brasil já amadureceu a sua democracia para enfrentar essas situações de maneira que o país não pare, continue a crescer, a se desenvolver e que essas questões sejam esclarecidas. No depoimento, Roberto Jefferson disse que se arrependeu de ter ouvido o conselho dos ministros José Dirceu e Aldo Rebelo e ter retirado o nome dele do pedido de CPI. Eu não vou discutir, né, a avaliação dos atos do deputado Roberto Jefferson, né? Se ele considera que foi um acerto no primeiro momento assinar, um erro no segundo momento retirar a assinatura, deve ter as suas razões e não me cabe discuti-las. Foi sem dúvida uma estratégia. O governo tentou agir como se hoje fosse um dia qualquer. De manhã, o presidente Lula participou do lançamento de um programa para melhorar a educação e não fez nenhum comentário sobre a crise política. E durante o depoimento de Roberto Jefferson, o presidente Lula se reuniu com os ministros da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil José Dirceu, que desmentiu que tenha acertado sua saída do governo, como chegou a ser noticiado. Brincando com as secretárias, José Dirceu disse que ainda não foi desta vez que elas se livrariam dele. No Judiciário, a preocupação com a crise política é clara. Um manifesto contra a corrupção, assinado por mais de 70 entidades da sociedade civil, foi entregue pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça ao presidente do Senado, Renan Calheiros. O Estado não pode ser isso que nós estamos assistindo por aí, assaltado por pessoas que se aboletam em alguns postos de comando, em algumas situações, como esse que nós estamos atravessando no Brasil. Sobre a confissão de Roberto Jefferson de que não declarou à Justiça Eleitoral uma doação de 4 milhões de reais,
feita pelo PT ao PTB e as denúncias de pagamento de mesadas aos deputados, o Tribunal Superior Eleitoral disse que só pode se manifestar se o Ministério Público ou algum partido político entrar com uma ação no TSE. Já para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, a crise é séria e a solução, segundo ele, só pode ser dada pelo Congresso. Conhecemos perfeitamente os mecanismos de funcionamento do Congresso Nacional e sei tratar perfeitamente que o Congresso Nacional tem condições de gerir qualquer tipo de conflito ou qualquer tipo de crise, seja ela grande, seja ela pequena. Então eu tenho absoluta confiança no Parlamento e é lá o local para solucionar. Por quê? Porque ele representa a sociedade brasileira. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nota em que afirma que as denúncias sobre o mensalão devem ser apuradas com todo o rigor e os culpados punidos exemplarmente. O Palácio do Planalto informou que o presidente Lula não assistiu ao depoimento de Roberto Jefferson. Foi informado dos pontos principais pela Secretaria de Comunicação do governo.